Deus age de muitas formas. Ele chama cada pessoa de um jeito. Conduz por caminhos diferentes, mas com o mesmo propósito: cumprir a missão dele na Terra. Às vezes, esse caminho é ir. Outras vezes, é servir para que outros possam ir. E há momentos em que o chamado é preparar-se, aprender, ser moldado antes de partir. O tema deste filme é viver a missão no caminho, porque a missão não começa quando chegamos a algum lugar, mas quando decidimos caminhar com Deus. E para mostrar isso, fizemos as mesmas perguntas a 3 grupos: missionários de base, alunos em formação e missionários que estão no campo. Cada resposta mostra um jeito diferente de Deus agir, mas o mesmo coração em obediência. Então, eu percebi o chamado de Deus na minha vida ainda muito jovem. Eu tinha 17 anos e participando de um seminário sobre evangelização. Uma palavra que tocou muito meu coração foi de Mateus capítulo 4, a multiplicação dos pães, quando Jesus disse para os seus discípulos: dá-lhe vós de comer. Então aquela palavra impactou muito o meu coração, a minha mente, e eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida de servi-lo. E depois de compreender que Deus tinha um chamado para mim, eu busquei me preparar, eu busquei respostas de como eu poderia servi-lo melhor. E graças a Deus, Deus abriu algumas portas, eu pude me envolver com organizações voltadas para a obra missionária e estamos aí fazendo a obra do Senhor. E para mim foi a mesma coisa, né? Acredito que com todos é assim, no chamado pessoal, mas a gente quer, antes de ir para o campo, se preparar. Meu chamado foi igual e eu fui uma das primeiras da minha igreja, né, a ter esse chamado e vir me preparar aqui também, aqui na Antioquia, vim me preparar e poder servi-lo melhor e com confiança entendendo a responsabilidade pelo qual o Senhor me chamou. Bom, eu percebi que o meu chamado missionário foi quando eu conheci Jesus. E eu entendi que dentro da igreja onde eu fazia parte, que eu poderia ser missionária e servir em outras nações. E hoje eu continuo servindo as nações, trabalhando na base da Missão Antioquia. Eu acredito que Deus já se revelou para mim de muitas formas, né? Eu lembro, por exemplo, de um tempo na minha caminhada que Deus falou muito comigo a respeito da vida de Moisés, da trajetória de Moisés. Moisés começou ali, né? Se a gente for ver em Êxodo, ele começa um jovem fugitivo, sem esperança, perdido mesmo, até que ele chega ali num lugar que fala que ele sentou-se à beira do caminho. E ali, ó, na beira de um poço, e a vida para ele estava ruim. Mas naquele momento, começa também um processo dele com Deus. Ele trabalhou muitos anos ali, como pastor de ovelhas, e um dia ele encontrou com Deus na sarça ardente. E naquele dia ali, Deus se revelou a ele, né? Ele falou: eu sou o eu sou. E Moisés teve aquele encontro com Deus. Então, eu percebo claramente a diferença na vida de Moisés, quando ainda ele era o fugitivo. Ele não conhecia Deus. Ele pensava que conhecia Deus. Ele ouvia sobre Deus, mas ele não conhecia. Daí ele teve aquele encontro com Deus. Lá em Êxodo 33, lá no fim, aí fala que Moisés também tinha lutas, mas ali ele já conhecia Deus. E quando ele conhecia Deus, os problemas não faziam ele fugir, mas os problemas faziam ele ir ao encontro de Deus. E cada vez que ele precisava disso, ele ia para a tenda do encontro. Então esta palavra de Moisés, sobre Moisés, fez um grande significado na minha vida. Então eu considero esse aí um grande encontro com Deus para mim. Primeiro, né, a promessa de que ele nunca me deixaria nem me desampararia. Essa foi uma certeza de que ele colocou no meu coração. Inclusive, quando eu estava aqui já, ele me deu essa confirmação: Rafael, eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te desamparar. E a segunda coisa é aquela palavra onde ele fala: eu vos deixo a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo dá. Eu experimentei essa paz
que só Jesus pode dar, que Ele pode oferecer. Experimentei vivendo isso, né? Então eu tive essa experiência real, dessa paz que Jesus Ele prometeu na sua palavra, e quando nós confiamos nessa palavra, nós realmente vivemos essa paz que Ele pode dar. E o maior desafio para mim, eu creio que é viver, né, sem mantenedores fixos, né, sem mantenedores 100%, né, integral na obra. Creio que esse é o maior desafio. E Deus ele tem suprido, Ele tem mantido em todos os sentidos, Ele tem mantido em todas as áreas, tem cuidado, e Ele tem mostrado isso como um pai presente. Como o meu sim tem transformado a vida das pessoas. Hoje eu sou uma pessoa que, independente do meu passado, independente das coisas que eu vivi, prego a palavra de Deus. O Senhor me deu um ministério com crianças, com surdos. Então, de alguma forma, não é sobre nós, é sobre o que Deus faz através de nós. Então, de alguma forma, isso alcança pessoas, né? Deus usa pessoas quebradas, pessoas falhas, pessoas que erram diariamente, para poder cumprir a missão dele. E essa iniciativa desse filme transforma a vida de pessoas, porque através de cada testemunho que vai passar aqui nessa tela, pessoas vão ser tocadas. Pessoas que já passaram, talvez, por alguma coisa que eu passei, ou que alguma outra pessoa falou aqui nesse vídeo. Então, a arte de fazer isso daqui, a arte do cinema, de poder estar aqui falando isso para vocês, vai de alguma forma impactar vocês de forma positiva. Eu acredito que quando a gente responde positivamente um chamado do Senhor, quando Deus te prepara, te capacita para estar em um local, em um tempo, certamente isso irá impactar as vidas ao redor. Não porque a gente seja mais ou menos especial do que ninguém, mas é porque você foi capacitado para aquilo. E Deus, eu acredito num Deus que é um grande gestor de recursos humanos no reino de Deus. Então Ele capacita, Ele prepara, Ele treina, e quando você ocupa esse espaço que Deus chamou você para estar debaixo da obediência dEle, certamente naquilo que Deus tratou com você, na sua personalidade, na sua entrega, Deus vai impactar pessoas. E mesmo às vezes a gente não percebendo que está causando esse impacto, porque em última instância todo o nosso trabalho, toda a nossa entrega é olhando para Deus, é visando o serviço ao Senhor, mas certamente a gente acaba impactando pessoas com o nosso testemunho, com a nossa vida, e isso sem dúvida nenhuma é um privilégio que Deus concedeu a todos nós. Deus não chama todos para o mesmo tipo de missão, mas chama todos para viver a missão. A quem sustente a base, quem sirva, quem cuide para que outros possam ir. A quem esteja sendo formado, moldado, vivendo o tempo do ainda não, mas já com o coração disposto. E a quem já esteja no campo, vendo Deus se revelar em culturas, rostos e lugares que antes pareciam distantes dele. O caminho é diferente, mas o propósito é o mesmo: tornar Jesus conhecido. Deus, Ele tem nos dado o privilégio de servi-lo em algumas nações. Tivemos a oportunidade de estar em Angola, tivemos a oportunidade de estar em Moçambique, de estar na África do Sul e atualmente estamos na Zâmbia. E é maravilhoso porque o que nós fazemos, outras pessoas poderiam fazer também. Mas aprove a Deus nos tirar da nossa zona de conforto, nos levar para essas nações para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que muitas vezes estavam presas ao animismo, muitas vezes estavam presos ao sincretismo, mas através da palavra poderosa de Jesus, elas foram alcançadas. E ver essas pessoas tendo um encontro com Deus, ver essas pessoas sendo libertas do mal é maravilhoso. Então nós nos sentimos realizados por atender o chamado de Deus e ver Deus se movendo nas nações. Não é que nós levamos o movimento de Deus, mas Deus está a se mover lá. E nós entramos no mover de Deus. E entrando nesse mover de Deus, nós podemos ver libertação, cura, transformação, milagres e o mais importante,
vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso, sem dúvida, como eu já disse, é um privilégio. Realmente você poder ser um instrumento de Deus, né, preparando pessoas, fazendo parte de um todo, né? Mesmo que às vezes com uma frase, com um serviço, com um aconselhamento, sem dúvida nenhuma é um privilégio, né? Porque quando a gente olha, eu pessoalmente olho para minha história, todas as dificuldades que tive, como alguém que só encontrou em Cristo com 23 anos de idade, enfim, aí quando eu vejo tudo que Deus fez, desde a minha conversão até o momento em que eu posso servir a Ele, sem dúvida nenhuma é um privilégio, e é uma alegria também você ser participante, né, da vida de uma pessoa que vai fazer a diferença aí no mundo, enfim, também impactar pessoas. Então é um privilégio e uma alegria estar nesse movimento. Bom, Deus tem me ensinado, né, que Ele é um pai presente. Isso eu não posso negar, de que Ele é um pai presente, de que Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família enquanto eu estou aqui, dedicando toda a minha vida, todo esse tempo, né, integral, de forma integral para Ele. Então Ele não tem cuidado só de mim, tem cuidado da minha família que está na minha casa, tem cuidado dos meus, da saúde. Nós temos vivido milagres, né, dia após dia. Então Ele tem cuidado de todas as coisas. A certeza que eu tenho é de que Ele é um pai presente, Ele é um amigo fiel e Ele é um Senhor em que eu posso confiar. Eu aprendi a confiar em Deus nesse ainda não. No início, quando eu cheguei no seminário, eu tinha muita ansiedade para saber o que Deus tinha preparado para minha vida. Só que eu aprendi com o Senhor que a ansiedade não vai nos levar a nada e também não vai apressar as coisas. Então hoje eu escolho todos os dias confiar no Senhor e saber que a boa e perfeita e agradável vontade dele na minha vida vai se cumprir. Então eu não preciso ficar ansiosa para esse ainda não. Eu sei que grandes coisas estão por vir e eu confio no meu Deus. Confio no que Ele tem para fazer, tanto na minha vida quanto através da minha vida. Olha, no processo de envio missionário eu vejo muitos milagres. Dentre esses, um país que é fechado, não tem visto, de repente sai um visto. O missionário ou o candidato quer ir para o campo e não tem o sustento completo, de repente aparece sustento. Então eu vejo isso que é o agir, o milagre e a fidelidade de Deus. Bom, o meu maior confronto é comigo mesmo. A minha maior luta é com o meu eu, né, com as minhas vontades, com os meus desejos, com o meu passado, né? Então, nesse momento em que eu estou aqui, Deus ele tem revelado para mim, né, quem eu sou. Né? A gente acha que nos conhecemos, sabemos quem somos, sabemos até onde nós podemos ir, mas na verdade não. Deus ele tem revelado cada dia mais e mais, e isso tem me quebrado. E tem uma frase do pastor Roberto que eu ouvi aqui no Vale da Bênção que ele fala: quando nós estamos quebrados, e nós estamos quebrados nas mãos de Deus, nós estamos quebrados nas mãos certas. Que só Ele que pode nos refazer, só Ele que sabe como nos moldar da forma como Ele quer. Né? Então o meu maior desafio tem sido comigo mesmo, e Deus ele tem me mostrado isso. Não tem sido fácil, mas tem sido transformador, isso eu tenho a certeza. O que mais me confronta em viver com Cristo, em viver uma vida plena em Deus, é que, independente dos meus pecados, Ele escolhe todos os dias continuar na minha vida. E às vezes isso me causa... nas minhas orações eu falo: Deus, mas por que o Senhor continua aqui do meu lado, comigo, me amando? Isso mexe muito comigo, né? E a gente entender esse amor de Deus traz liberdade pra gente. Claro que quando a gente entende que o amor de Deus, ele supera os nossos pecados, isso precisa causar na gente um confronto de mudança de vida. Não um confronto de, eu vou pecar, o Senhor vai me perdoar, Ele vai continuar ao meu lado. Não. Precisa causar na gente um confronto de vida, no sentido de, não, Ele me ama, Ele está pronto a perdoar os meus pecados, mas eu preciso viver de acordo com o que Ele quer de mim. Então isso é algo que eu reflito muito sobre Deus nesse tempo. O desafio sempre vai vir. O medo sempre vai ser um dos primeiros obstáculos. Mas se você tem essa convicção de que Deus te chamou, vá em frente, se prepare, Ele será o seu provedor e Ele se responsabiliza.
vai ser responsável por você, aonde você estiver fazendo a obra dele, obedecendo a ele, fazendo o id dele. Foi para isso que ele nos chamou e nos convocou, para fazer o id dele. Então, não desista, mas se submeta a ele, em nome de Jesus, e obedeça, que vai ser um privilégio. Desculpa interromper você. Uhum. Mas vale a pena você se entregar ao chamado de Deus. Vale a pena você se entregar ao chamado de Jesus para a sua vida. Se você tem medo, lance sobre ele todo o seu temor, ok? E outra coisa importante, Deus se responsabilizará por você. Deus cuidará de você. Foi assim com Paulo, foi assim com Timóteo, foi assim com Abraão, foi assim com todos os que confiaram nele, e está sendo assim conosco. Uhum. Nós não fomos para o campo missionário porque somos os melhores. Nós não fomos para o campo missionário porque somos os mais capacitados. Nós não fomos ao campo missionário porque temos algo especial. Nós fomos ao campo missionário porque nós estávamos dispostos a dizer sim para o nosso Deus. Se você está disposto a dizer sim para Ele, vai dar tudo certo. Viver a missão é mais que obedecer. É andar com Deus. E nesse caminhar, Deus se revela, transforma, envia e sustenta. O mais importante não é o lugar que você está, mas se você está caminhando com Ele. Desfrutar da sua presença, amizade, cuidado e proteção é o que acompanha aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Cada passo, cada sim, cada gesto de obediência é um privilégio que só pode experimentar aquele que decidiu com Ele caminhar.